Eu fui treinado pelo Tony Pereira, que é o... Meu amigo Antônio. Antônio Pereira, Meu amigo rapaz. E na Antônio. altura jogava no da Alcântara, é o Atlético. Atlético. Nós ganhamos o Porto lá de 1-0. Sim. Uh, Tu foste a essa final, a esse Sim, jogo? eu fui, ganhamos, paramos, foi o melhor, Quando foram foi o no- segundo melhor leitão que eu comi na minha ganhada. Primeiro é o bom. Oi, eu também pesquei, foi o segundo melhor leitão que eu comi. Cadê o leitão? Travaste o tempo. Exatamente. Seja bem-vindo a mais um Bar Sport TV. Estamos de regresso à Ruda dos Vinhos e com muito gosto. É Regresso. uma espécie de cimeira de presidentes. A gente já vai explicar. Dois convidados, dois amigos. O Artur Moraes, toda a gente conhece o Artur, antigo guarda-redes não só do Benfica, também da Roma, do Braga, do Aves. O Artur Moraes, que recentemente deixou o cargo de CEO da SAD do Alverca. Tem muitas histórias para contar, também do futebol italiano, do futebol brasileiro. Tem a companhia do Fernando Borges, também um habitual amigo nestas nossas reuniões. Fernando Borges, presidente do Alverca, antigo jogador de futebol, não era mau, da formação do Benfica, Lateral direito. lateral direito. São todos. Baratamente também. Por causa do comboio. Carlos, temos aqui É, duas Dois personagens. presidentes, atenção. Dois, Já foi como jogador. Agora é presidente. Agora a imagem. Dois presidentes hoje. É a segunda vez. Temos presidentes. Não é? É a Ou segunda terceira. vez. Pelo menos Segunda. uma. Segunda. Atlético e futebol. Atlético e Fofó. Dois craques. O nosso amigo Lau. Velho Lau. E o do Atlético, Até eu me esqueci do nome. Eu também sei o nome, mas já lá vou. Já lá vou. Comprou um carro. Aquilo não foi comprado, foi dado. Ninguém Olha, comprou. perguntou. Tinha um carro com uma cor que Pergunta ninguém ao António comprava. Pereira aquilo. Foi-lhe dado. Pergunta ao O António Pereira. António Pereira sabe António Pereira perfeitamente. sabe, mas eu já me lembro do nome. E sabe onde é que estamos, Miguel? Bom, a Ruda dos Vinhos. Há alguém que é regedor dos restaurantes todos da Ruda dos Vinhos. Não é? Há um regedor que é o Barata Mendes, que é um empresário. Grande empresário. De restaurantes. Restauração. Se for para jogar, não joga lá. Nada, não joga nada. Nunca joga. Era lateral direito. Era lateral direito. O comboio passava e ele agarrava-se ao comboio. E Tens de posicionar. A Ruda dos posicionar. Vinhos. A Ruda Nossa dos Senhora Vinhos. da Ajuda. Pronto, não te Na freguesia de Arranhó. No Conselho da Ruda dos Vinhos, meu amigo. Sabes aonde? No Moleiros. Moleiros. Do nosso amigo Manel. Manel. Vou-te dizer, Miguel. Sabes que eu adoro peixe. Hoje almocei. E foi dos melhores peixes que eu comi nos últimos anos. Era pequenino, mas foi dos melhores peixes que eu comi nos últimos anos. Fantástico mesmo. Então, histórias. Bom almoço. Como é que é? Agora, histórias. Eu não posso contar mais, já Então, escutei. são dois Agora, homens do não sei se o futebol. Arthur... Duvido muito que eles tenham, mas eu acho que têm. Se o Arthur não tiver histórias, não há programa. Não é? O homem que andou na alta roda do futebol. E tu? Primeiro que vocês começaram com uma logomarca pesada, que é presidente. Já é Quando presidente. começa a falar de presidente, não é algo leve, Neste país já é complicado. que é complicado. E dá uma responsabilidade grande por essa mesa que aqui estamos. Mas primeiro eu vou dizer, estou muito feliz pelo convite, Miguel, Carlos, Fernando. Dizer que o Fernando, das pessoas que Sim, mais vocês trabalharam juntos teve os que dois. mais esteve comigo ao meu lado nesses últimos 3 anos no Alverca Futebol SAD. Estou muito feliz de ele estar aqui comigo. E agora começa a contar a história e tem mais experiência. Eu não posso. As histórias são Ainda sempre... há bocado contaste uma. São muitas histórias. E vou começar por essa porque acho que é... Para já é uma pessoa que merece toda a credibilidade. Toda. Craque. Mesmo craque. Como homem. Craque como homem e como pessoa, levou o nome de Portugal, se calhar, Oi, Jesus. altíssimo, Muito. e que é o Chalana. E recordo-me perfeitamente de uma história engraçadíssima que eu tive com o Chalana, daquelas histórias que, pronto, Da bola mesmo. É da bola, a malta da bola. Num belo curso que nós estávamos a tirar, o curso de treinadores, que eu também fui Segundo nível. jogador.
fui jogador, depois... Presidente-treinador. Não, exatamente, fui jogador, fui treinador e depois estou na parte pior que é presidente. Mas quando iniciei... Sim, é pior. Bom saber. É pior, porque o jogador só joga e só se preocupa quando joga. E quando não joga, a primeira preocupação é ver se a equipa perde que é para eu jogar. E o fim do mês? E o fim do mês. O Diretor é para pagar. O treinador preocupa-se é que tem que ganhar, tem que ter os jogadores do lado dele e tem que agradar à direção e então tem que ganhar sempre. E o presidente tem que gerir aquilo tudo. É que quando o treinador não ganha tem que... Pronto, tem que... É mais fácil trocar o treinador do que os jogadores e é normal. E então num belo curso em Casa Pia, em Lisboa, de segundo nível de treinadores, onde o Chalana estava, salvo erro também o Veloso também estava nesse curso. E eu estou numa célebre aula do Paulo Leitão e do Silveira Ramos, professor Silveira Ramos, a quem eu saúdo. Estávamos a falar do futebol, várias situações de treino, como é que se fazia o treino, que tem que treinar assim, tem que treinar assado, tem que fazer isto, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Um monte de complicações do que era o treino em si, né, para aplicar depois aquilo tudo no treino, e a plateia toda muito atenciosa a ouvir a explicação do professor e do Paulo Leitão. Não é? E, entretanto, aquilo... Havia aquela horazinha dos 5 minutos de Aqueles 5 intervalo. minutos de intervalo para a malta vir fumar um cigarrinho, beber uma aguinha, conversar ali Era um bocado. 4 intervalos. E então chegou ali uma altura quando nós vinhamos a sair da sala e veio o Chalana com aquele estilo dele calminho, muito sereno. calmo, muito sereno, mãos nos bolsos, aquela figura dele muito carismática, para ali fora, e diz ele assim: epá, o futebol é tão simples, porque é que estes gajos complicam? Epá, e claro, aquilo criou ali uma risada enorme. Porquê? Porque na realidade a explicação que o Silveira Ramos e que o Paulo Leitão estava a dar naquela altura para aquilo que nós queríamos ouvir era tão complicada, que acabava por baralhar completamente a ideia de quem queria treinar e de quem queria ser. Epá, e aquela saída Da bola. da bola. Da Aquela saída do Chalana foi magnífica. E é uma história que vai ficar para o resto da minha vida, porque a simplicidade do Chalana, a quem eu saúdo, é uma pessoa fabulosa, mas aquela simplicidade dele levou as pessoas todas a rir. É uma coisa muito gira. E pronto, é uma das histórias que nós contamos com alegria, porque na realidade é o futebol. Está-se a esconder já o abriu. Arthur. O Arthur- Já abriu, já pôs. Já abri, agora já pode Ele ser. abriu, agora eu vou contar uma. Vem do Brasil, do Brasil. Eu assim, eu vim do Brasil, mas já estou muito tempo cá. Isso aí, já é. E me sinto mais cá do que lá. E lá no Brasil, até para a gente iniciar o programa, eu queria fazer uma particularidade, dizer o seguinte: Vai passar aqui ao lado. sem molhar as palavras, nós não vamos a lugar nenhum. Um brinde à nossa amizade, tudo. Que é importante é molhar as palavras daquilo que nós vamos Isso é muito fino. dizer. A malta da bola. Agora é o seguinte, eu ia até falar com o Fernando hoje, para ele contar uma história, já que nós estamos aqui, lógico, daqui a pouco nós vamos falar das histórias de jogador, mas é importante falar das histórias de presidente. E é importante ele dizer como é que alguém que teve tanto tempo no Benfica e hoje pode dizer do Benfica, convenceu alguém do Sporting a chegar em Alverca, na constituição da SAD do Futebol Clube de Alverca. Eu vou pedir para ele contar, porque isso foi uma particularidade que poucos sabem. Poucos sabem, e essa história não estava programada para eu contar. Não, mas aqui- Mas pronto, mas... Muito Não, é curta, muito curta, curta. A história é curta. Nós estávamos num processo da constituição da SAD do Futebol de Alverca e já tínhamos reunido com uma série de pessoas para a constituição da SAD. E de repente aparece-me um pardalinho chamado Artur Moraes para reunir comigo. E eu, está bem, vamos lá, estão a reunir. Reunimos e ele explicou exatamente o que é que pretendiam e aquilo que se propunham. E eu ouvi e houve uma particularidade que ele vai-me obrigar aqui a dizer e eu tenho que dizer isto. Fiz-lhe uma pergunta que ficou para a história. Primeiro que eu achava que ele era do Benfica, porque assim, Alverca. a maioria do país é do Benfica. Sim, mas E na hora que começou a andar, eu percebi que já não era. Aí eu já virei e falei assim, tô morto. Não, já fui, vim aqui.
Não, e não vai acontecer nada. Não, eu não sou do Benfica, mas eu tenho um carinho especial para o Benfica, até porque eu joguei 3 anos no Benfica e obrigatoriamente também tenho que ter algum carinho pelo clube, porque é um grande clube e eu tenho que ter esse carinho. Mas não entrando por aí, entrando pela pergunta que eu fiz, muito fundamental e muito certeira, e que disse perguntei-lhe em determinada altura o que é que ele achava, ou porque é que ele era, o que é que ele queria na SAD, não é? Porque é que ele queria a SAD. E ele perguntei-lhe, numa determinada altura, perguntei-lhe que, um gajo ou é guarda-redes, Ou é ou é ou é guarda-redes, ou é louco. ou é louco, exatamente. E assim, mas no início da abordagem, Sem quase a gente sem se quase conhecer, nada, né? sem quase conhecer. E eu virei pra ele e falei assim, senhor presidente, um gajo que encerrou a carreira há 26 dias, tá aqui pra construir uma SAD, ele não é. Ele é muito louco da cabeça. Normal eu não sou, velho. E foi ali que criou uma sinergia, uma amizade muito grande a partir de que ele ficou olhando pra mim e falou assim, realmente esse gajo não é normal. Não, foi uma sinergia muito interessante, muito engraçada nesse dia. Uma sinergia muito engraçada nesse dia. E ele saiu-se bem da história. Eu virei e falei assim, eu tô com a minha família toda contra eu estar aqui, mas eu tô aqui. Já fez 2 passagens. Já fez, já sacou duas. Uma, Duas já deu. Já passei a bola para já passei a bola. Mandou para canto. Até parece que jogava no meio campo como o Carlos a distribuir jogo. Não, ele mandou para canto. Já mandou duas. Vai embora, segue. Alguém siga. É o Arthur. Não, tem que ser o Arthur. Arthur. Então, o Arthur. Pois então agora tens que avançar. Jogadores, mesmo do Brasil também podes contar. Portugal. Brasil, Portugal, Itália, deves ter centenas delas. Contar do Buffon, pronto. A do Buffon. Para começar a descontrair. A do Buffon, eu estava até a dizer pro caso que o Carlos fuma de vez em quando, né, Carlos? De vez em quando, só quando lhe apetece, em momentos especiais. Muito. E na meia final da Liga Europa, entre Juventus e Benfica, em Turim, onde a Juventus tinha a ambição de fazer a final no estádio dela, e nós eliminamos, com o Benfica, eliminamos a Juventus. Eu fui sorteado por doping, depois do festejo todo, chegou eu na sala de doping feliz, e na hora que eu olho no canto, ele tá um senhor com as perninhas cruzadas, tranquilo. E eu, na hora que eu olhei, falei assim, Gianluigi Buffon. Eu até falei assim, na hora, cara... Um ídolo. Não, eu falei... Não, vai te cumprimentar. E eu virei pra cumprimentar, mas eu queria abraçar e beijar ele, cara. Evidente. Na hora que eu olhei ele, eu já o conhecia da época que eu jogava na Itália, eu falei assim, pô, daqui que eu vou sentar com ele e nós vamos ficar conversando aqui até amanhã cedo, mano. Vou virar o melhor amigo dele aqui no doping, mano. E na hora que eu olho, tá ele com as perninhas cruzadas, com o copinho de café e com o cigarrinho na mão. Jogou até aos 40 e tal. Não, 44. Pois, 44. Quantos anos tens tu? Eu joguei até aos 37 E eu olhei pra ele. Porque E estavas a fumar pouco. Estava a fumar pouco. E ele virou pra ele e falou assim, tá a olhar por quê, mano? E eu só ficava assim, mano. Eu falei, que tempo da minha vida que eu perdi, mano. Tô aqui. Não fumavas, Tô não aqui, até aos 40 e tal. tô aqui a bater cabeça daqui, de lá e pra cá. E eu olhava pra ele lá. Ele, o que foi? E eu virei pra ele e falei assim, Didi, já sei, mano. Ele já sabe o quê, mano? Já sei porque eu ando a bater cabeça. Eu falei, por quê? Ele, mas por quê, mano? Eu falei, me dá um cigarro aqui. Se você agarra tudo isso, tá me faltando um cigarro na vida, mano. Me dá aqui que eu vou começar a fumar agora e minha carreira vai assim. Vamos dizer. Mas foi muito bom, é uma história que... Não comecei a fumar, mas que eu fumei um pouquinho com ele ali. E vou-te dizer uma coisa. Melhorei um pouquinho, tá? Não sabes o que perdeste. Não. Vai, Fernando. Fernando, bora. Epá, Tu deves ter muitos contratos e tudo. Não, contratos não. Não tem? Contratos não se tem- pode falar. Tem aquela do contrato. Daqueles que... Não, peraí, tem uma do contrato. Peraí, que ele vai contar outra. Ele vai contar Não, outra. foi... Opa, desculpa. É bom, ele agora embalou. Agora deixa eu dar. Tem uma do contrato, logo no início da SAD do Alverca, um guarda-redes do juvenil.
que diziam que era um perfil, que isso e aquilo. Eu não tinha visto treinar, mas falaram pra mim que era um baita de um perfil, assim, assim, assim. Então. E eu virei pra ele e falei assim, foda, esse guarda-redes não pode fugir daqui, mano. Que o Benfica tá de olho, que isso e aquilo. Peguei o telefone, primeiro empresário. Pá, o projeto. Juvenil. Empresário. Liguei pro primeiro empresário. Sim, assim. Não, vamos ver tal, deixa eu falar com o miúdo, com o pai do miúdo, que isso e aquilo. E eu pimba. Passou uma semana, olha, tem que falar, na verdade, com o meu sócio, que é o outro empresário. Eu pego o telefone, pimba, Venderam o peixe outra vez. De novo, o projeto, pá. Aí esse segundo empresário falou assim, ó, então vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma reunião para sábado, às 10h30, que vai vir o pai, o guarda-redes e o empresário. Você senta, conversa, se convenceu o miúdo assina e ele é de Alverca. E agora ele conta. E então, nesse belo dia, às 10h30 da manhã, lá estávamos nós os dois. Sábado de manhã. Estávamos nós os dois à espera do empresário. Chega um terceiro empresário. Um terceiro empresário. De um miúdo juvenil. Chega um terceiro empresário. E pronto, e ele a primeira coisa que fez quando se sentou na mesa foi perguntar qual eram as condições. Qual era o projeto? O projeto. E o Arthur só lhe disse uma vez, olha, eu já contei a história a 1, a 2, já não vou contar mais, eu vou-me levantar daqui eu vou-me e embora. foi-se embora. Falei, presidente, se você tiver paciência para contar a terceira vez, o problema é seu. Eu vou-me embora que a 3 vezes eu não explico. É verdade, e pronto, provavelmente a pessoa até pode eventualmente até se reconhecer neste programa, e eu falei a terceira vez sobre a situação e acabou por nem sequer depois de dar a resposta. O projeto não dava. O projeto não dava, acho que E o ainda miúdo tínhamos que contar. não Ficou ficou? outro. Não ficou, foi por Mas vocês nem viram o miúdo sequer ou não? Ou viram? E Não, joga. o miúdo não estava. Não, meu estava. Está a jogar. veio o pai e o empresário. Não sei se só. está a jogar nesta altura, mas penso que não. Pois, mas Não. para não saberes é porque já não chegou Não, lá. não chegou lá, não muito chegou lá, não coisa. chegou lá, não chegou lá, não chegou lá. Pois. Mas as histórias do E se calhar futebol... podia ter condições para chegar. Sim, tinha Não é? algumas condições. Tinha algumas Mas condições. pronto. Alguém é culpado. Não sei se era aqui da categoria do Arthur. Sim, mas não está em causa isso. Alguém é culpado de uma situação. para já. É, mas isso é normal. Que é logo- O futebol, mas três? o futebol, o futebol Estamos a nesta falar de um altura... miúdo de 15 anos, 16 anos. Mano. Tu tens miúdos nesta altura de 13 anos com empresários. É uma história que já não vale. Sabes quem são os culpados? Não há inversão nisto. Sabes quem são os culpados? Isto é um risco eu dizer isto. Isto dava outro programa. Não, dava. Mas sabes quem são os culpados? É um risco eu dizer isto. Mas pais. Únicos culpados. Sim. A maior parte dos pais pensam que eles chegam a qualquer lado, Por causa que é rapidamente que chegam lá acima. Então estão desenganados. Isto é uma tomada de decisão de 17 para 18 anos que é uma coisa incrível. São 17 para 18 anos, uma tomada de decisão de uma vida que é difícil de tomar. E é um E escalão quando difícil. os pais- e um escalão difícil de quando se os pais afirmarem. estão envolvidos nesta situação e ainda incentivam a tomar essa decisão os miúdos, pior ainda. Não, eu acho que isto era dinheiro pano para Não, para podes ter a mangas. certeza Não, que é pior. isto dava porque é assim. Estou a falar dos pais em geral, não, também Sim, não digo que sim. sejam Não, todos. A não é? maior parte Existe deles entregam a vida dos filhos aos empresários. Que acredita- E há Os bons pais- e há maus. Os culpados Claro, não. que há bons e há maus. Eu Os digo, culpados são os Carlos, pais, porque entregam. Carlos, Não o tem que Carlos, entregar. Eu digo uma coisa que existe, infelizmente, no futebol, uma onda que muito dos responsáveis para alguns miúdos, ou para os miúdos se tornarem jogadores, é muito por responsabilidade dos empresários. E que é a verdadeira mentira. Porque quando alguém vê alguém jogar no campo, se tiver as condições, e se nos olhos de quem Chegas lá decide sempre. te encher os olhos e você vê talento ali, pode ser quem seja o empresário, o problema. O clube ou a pessoa que decide no clube vai tomar a decisão desse miúdo ir para frente. E os pais Olha, eles andam, vão te filmar a comer, né? Pois vão. e os pais, e às vezes os Não, pais ainda não comi andam, nada, pá, e eu comi tenho um filho que joga futebol e às vezes levo com muitas conversas de Sim, que é empresários natural. aquilo, porque as pessoas acreditam que os empresários tomam conta disso. Se Um o miúdo que tiver tem qualidade, qualidade e que tem projeção, uma série de Chega coisas, lá, chega lá. nos olhos de qualquer pessoa, olha e vai ter oportunidade. Por falar em histórias e por falar em empresário e por falar em qualidade, Esta história é boa. é de certeza absoluta. Vou relembrar aqui, a maior parte dos ouvintes, se calhar não se lembra deste nome, que é Meirim.
Joaquim Meirim. Espetáculo. Hã? Grande treinador, Grande. um homem Pá. que revolucionou o futebol em Portugal naquela altura. Pôs a arrancar árvores. Apanhaste? Não, apanhei. Punha os jogadores a arrancar árvores, a pensar que iam ser os melhores do mundo, não é? E então, um belo dia, andámos a treinar e o Joaquim Meirim, ele jogava lateral esquerdo e o gajo tinha muita mania, recebia a bola do guarda-redes e tal, olhava para a frente, voltava para trás, metia a bola no meio e o Meirim, Ricardo, não quero isso, estica na frente. E o Ricardo, mas estica na frente. Segunda vez, a bola vinha outra vez, o gajo segurava a bola, vinha para dentro, Ricardo, já te disse, estica na frente. Aquilo, uma vez, duas, três, quatro, cinco vezes, uma série de vezes nos treinos, até que houve um jogo em Setúbal, Samora Correia. E o rebelde do Ricardo, né? 10 minutos de jogo, a bola vem do guarda-redes, parou no peito, mete no chão, olha para a frente, faz que vai, volta para dentro, mete para dentro, o gajo rouba-lhe a bola, gol. Gol. O Meirim tinha não sei quem é que era, que estava lá um jogador qualquer que estava a aquecer. Ricardo, podes sair já. Mister, sai já que a gente joga com 10. Contigo ainda é pior. Saiu. Bem, conclusão da história. Entrou outro jogador e tal. Ele disse-lhe depois, na terça-feira seguinte no treino, diz-lhe, Ricardo, olha, tu podes treinar muito, pouco, podes vir ao treino, podes não vir ao treino, sabes quando é que tu jogas comigo? Nunca. Então o bom do Ricardo, top, um amigo top, ia treinar e naquela altura havia aqueles jogos de reservas havia a meio da semana para cortar os castigos. para cortar os castigos. E então Acabei com isso. o Samora precisava de cumprir alguns castigos, e então um jogo qualquer, não me recordo agora com quem é que foi, à noite, à última hora marcou-se um jogo para começar o treino e tal. Pá, quem é que está, quem é que não está, diz o Ricardo. Mister, eu posso. Quem é que comeu, quem é que não comeu e tal. E diz o Ricardo assim, mister, eu só comi maçãs. Tu até podias comer um boi, tu nunca mais jogas comigo. O bom do Ricardo passava aos jogos das reservas, sentado no banco, a ver os outros a jogar, e ele dizia, cada vez que o lateral esquerdo, estás a ver como eu te disse? Era assim que eu queria que tu fizesses. Nunca mais jogou com ele. E é uma história engraçada, quer dizer, para o Ricardo não tem graça nenhuma, mas é uma história engraçada. Estás a lembrar, não é? Já me esqueci, mas vou lembrar de novo. Não, lembra lá Dos que guarda-redes, eu tenho estavas a falar uma dos do Meirim. Guarda-redes, isso não foi Do comigo. Isso é aquele negócio, isso não foi comigo. Como a gente é habituado a ter acima de 1,90 m, que essa é a melhor de tudo. O treinador chegou pro guarda-redes e falou assim, pode falar um palavrãozinho aqui? Pode. À vontade. Virou e falou assim, és grande, caralho. Aí o guarda, não, 1,90 m é pouco e tal. Aí ele, vamos ver se é grande coisa também, caralho. Tem uma boa do seu Evaristo de Macedo no Brasil, mano. Essa pra mim é uma das melhores. E eu contei pro nosso amigo Antônio Oliveira, Tony Pereira. Não, Tony Pereira não, Tony Pereira, desculpa, errei o nome. Tony Pereira. E ele falou pra mim que vai fazer isso ainda no jogo, na hora que o público aberto. Vai, Tony. Espetáculo. E eu virei pra ele, o Evaristo de Macedo estava no Brasil, um jogo no Pacaembu. No Pacaembu tem o alambrado muito próximo do banco. Alambrado, tens que falar. Alambrado, como é que é? Vai, me ajuda. Alambrado é, como é que é? A bancada. A bancada. A bancada muito próxima. Vai, mas é alambrarmos. Muito próxima do banco. E ele era treinador do Corinthians e como extremo direito jogava o Mirandinha. E os adeptos estavam atrás dele e começaram para ele assim, logo no início do jogo, tira o Miranda, logo isso. Ninguém aguenta o Miranda, tira o Mirandinha, ô burro. Ninguém aguenta o Mirandinha, tira o Mirandinha. E ele foi aguentando 15 minutos, 20 minutos, 30. Tira o Mirandinha, sai o Mirandinha. Aí chega uma hora, antes de acabar o primeiro tempo, ele vira pros adeptos e fala assim, tá te irritar? Foda, ninguém aguenta mais, tira o Miranda. Tá irritar? Tá. Tira o Miranda. Foda, porque tá irritar a mim também. Ô Miranda, vai ficar! Mirandinha, vai ficar! Porque tá me irritando também, não vai sair! Não vai sair, mano. Há uma parecida assim, ao contrário, que é o Aparício.
Não sabe? Do Aparício e do Vitória. Setúbal. Lembro do O Aparício? Aparício, ponta de lança. O Aparício estava no banco e estava do lado contrário do treinador. Estava sempre. Estava sempre. Quando ia para o banco, ficava sempre no último lugar do banco. Portanto, o treinador normalmente para o Fica meio do campo, lado- ficava ali para o meio campo. outro fica do lado e ele contrário. fica sempre naquele lugar de fora. Sempre. Ele estava aqui. Pá, e o jogo estava a correr mal, ao Vitória, e a malta sempre a assobiar, e o caralho, e o jogo cada vez corria mais pior e os sócios a assobiarem. E então, o Aparício, daqui, mete o Aparício! Mete o Aparício! Ele gritava e era a malta bagada, mete o Aparício! Velho Aparício, espetáculo, pá. Vai, Fernando, Ganda uma para Aparício. acabar esta primeira parte. Ganda Epá, Aparício. eu vou aproveitar a história do Meirinho também. Meirinho é bom. Nessa mesma época, tinha lá um jogador pá, que ele embirrou com o rapaz logo de início, que era o Russo, chamavam-lhe o Russo. E, pá, e o Russo treinava, mas nunca treinava aquilo que o Meirinho queria, né? E ele, um belo dia, chegou lá, pá, umas botas novas, uma marca XPTO, uma botinha toda nova. Bota nova. Ainda por cima. Às vezes que as botas para ali fora e tal, e estava o Meirinho à entrada da cabine, olha para o gajo, mas que essas botas? Viste, comprei umas botinhas novas e tal. Há de acabar a época, elas vão ficar novas até ao fim. Já estava a matar o rapaz. Matou já o rapaz. Ai, eles, buscar a época, não vais estudar as botas. Mas isso era. Muito Pá, bem. eram histórias Meia parte, engraçadas. isto é meia parte. Já É no está. instante que ele É fugiu. Pois fugiu. Passou a bola, foi sempre passar a bola. Ficamos por aqui. Uma não, tens mais. Ficamos por aqui nesta primeira parte da nossa conversa com o Fernando Borges e também com o Artur Moraes, em Arruda dos Vinhos. Vamos voltar para a semana. Continuem connosco, como sempre. Isto continua a ser um bar aberto. Até lá. E 2 dias antes nós fizemos a reunião técnica. O analista virou e falou assim: ó, o Fabregas só toca para trás e para o lado. Deixa, quando ele estiver na nossa frente, pode deixar, que é para trás e para o lado, mano. E nós fomos com o Fabregas para trás e para o lado. E o Matheus confiante que uma saída a gente ganhava do Arsenal lá. E o Matheus, que não é bem assim, mano. Entramos para aquecer, é um Emirates, Londres. Conclusão, mano. 15 minutos de jogo, nem isso. 4-0 Arsenal, 3 gols do Fabregas. Parece um 3 aqui, Joga pro lado. 3 gols, acho que foram uns 3 gols do Fabregas. E eu assim, será que eu era pessimista? Será que eu... E aí, de repente, uma bola, aí deu 4-0 com um negócio, com 15, 20 minutos, tava 4-0 pro Arsenal. Os ingleses todos foram jantar. E o estádio ficou no silêncio.